Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 20. Pedi a pastora Débora para trazer a minha caneca com água para mim, que hoje eu tenho uma palavra de Deus para cada um e só nos avisos aqui eu já, né, irmã Francisca, já secou um pouquinho a amém? A pastora Débora está pegando uma água ali fria, não gelada, fria para mim, amém? Para mim poder ir aqui molhando um pouquinho a garganta enquanto eu prego, amém? Enquanto você encontra aí, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Alguém pode escrever aí? Irmã Doris mesmo, que sempre gosta de escrever, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Todas as vezes que a irmã Doris escreve lá, ela está me ajudando, né? Os irmãos aí a saberem qual é o texto que nós vamos ler. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 20. Irmãos, quando eu postei ontem o tema do culto da palavra de hoje, pastora Jaqueline mesmo, estive hoje mais tarde, na parte da tarde com o Marcinho, né? Eu estive hoje pode pôr aqui, amor. Eu estive hoje na parte da tarde com o Marcinho lá no consultório da doutora Alessandra, e a pastora Jaqueline estava lá, né? Ela é mãe da doutora Alessandra, e ela falou: pastor, estou curioso para ouvir essa mensagem. Pão, vinho e cabrito. Como é que não que o senhor vai tirar esse tema? Eu vou tirar daqui da Bíblia. Amém? Olha o tema da mensagem de hoje, irmã Francisca. Pão, vinho, cabrito. Será que temos algo para aprender nesse versículo? Claro, a palavra do Senhor, ela sempre tem algo maravilhoso para cada um de nós. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Vamos ler novamente? Vamos. Amém? Que o Marcinho está ali com a live dele ligada e estou ouvindo a minha voz daqui. Deus abençoe, Marcinho. Olha, diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Vamos repetir? E tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Só até aí, meu muito obrigado, pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua palavra que foi lida e por essa palavra que vai ser ministrada na noite de hoje. Amados irmãos, eu gostaria que nesta noite você abrisse o seu coração para esta palavra que vai ser ministrada. Uma palavra muito simples, simples da minha parte, mas da parte do Senhor, uma palavra que pode mudar a sua vida e pode mudar a sua história. Queridos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor, como eu sempre falo, ela é o que a própria palavra diz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Não existe nada, eu já disse isso em outras ministrações. Quem acompanha as minhas ministrações já provavelmente me ouviu dizer isso. Não existe nada que não exista resposta na palavra de Deus. Não existe dilema, não existe problema, não existe nenhuma situação que não haja resposta na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem absolutamente resposta para tudo. Eu vou repetir. A Bíblia Sagrada tem absolutamente resposta para
tudo. Pastor, estou passando um problema no meu casamento. A Bíblia Sagrada tem resposta para você. Pastor, estou passando um problema na minha vida profissional. A Bíblia Sagrada tem resposta para você. Pastor, estou passando um problema na minha vida financeira. A Bíblia Sagrada tem resposta para você. Pastor, estou passando problemas interiores. Sabe o que é problema interior? É quando a pessoa tem feridas interiores. Pessoas têm, se ela não vê problema nas pessoas, ela vê problema nela mesma. Pessoas que às vezes, me desculpa aqui essa minha fala, mas é aquele tipo de pessoa que se ela não der problema para ninguém, ela dá problema para ela mesma. Se ela não tiver ninguém para brigar, ela briga com ela mesma. Provavelmente você conhece alguém assim. Alguém que na realidade precisa ser tratada interiormente. Pessoa que está machucada, ferida. Irmãos, nós entenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque isso não é coisa de outro mundo, não. É real. Nós vivemos nunca na história da existência do homem. Houve um momento em que as pessoas estão tão machucadas, as pessoas estão tão complexadas, as pessoas estão provavelmente assim, vivendo situações interiores, onde nunca houve tanto suicídio como nos últimos tempos. Não se assuste com o que eu vou dizer, porque basta ter televisão para saber que o que eu vou falar aqui é verdade. Nunca se ouviu falar de... Irmãos, desde criança eu já ouvi falar de irmão que mata irmão, porque nos tempos bíblicos Caim matou Abel. Os irmãos de José julgaram José na cisterna. O irmão lembra de Davi, que eu preguei domingo, falou mal de Davi ou se levantou contra Davi. Irmão contra irmão já vi muito. Marido e esposa... Eu já vi muitas brigas. Hoje em dia, né, ainda que como a gente ouve falar do feminicídio, mas como nos últimos dias, e o que mais me assusta, nós temos ouvido falar de mãe que mata filho, de pai que mata filho. Irmã Francisca, irmãos que estão aqui, irmão Marcinho, pastora Débora, todos os irmãos que estão aqui, irmãos que estão em casa. Que tristeza. Liga a televisão para você ver. Você sempre ouve lá. Foi ontem. Estava passando a história de uma mãe que matou o seu próprio filho e depois suicidou. Sabe o que é isso, irmãos? São guerras interiores. Pessoas que têm guerra dentro de si. Pessoas que passam por situações. O inimigo, Satanás, consegue perturbar a mente dela. Irmãos, isso talvez o homem é pego de surpresa sobre todas essas situações. Mas posso dizer aonde está a resposta para isso tudo? Em Deus. Sabe onde está a solução para todos esses problemas? Deus. Sabe aonde tem resposta para todos esses questionamentos? Sabe aonde tem resposta para todas essas situações que a gente pensa que nunca ouviríamos falar? Na palavra. A palavra tem resposta. Nesta noite, eu gostaria de ministrar uma palavra de um versículo extraído aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, em especial versículo 20. Eu gostaria de fazer primeiro 2 comentários a respeito desse versículo. Desse versículo, primeiro, nós conseguimos encontrar 3 elementos. Então, e segundo, nós conseguimos encontrar 2 personagens. Eu gostaria, antes de falar sobre os 3 elementos, que é o que vai dar base para o tema desta mensagem, que é pão, vinho e cabrito, eu gostaria de falar primeiro dos 2 personagens que eu encontro aqui nesse texto. O primeiro personagem se chama Saul. Saul, o rei de Israel. Saul, um rei que havia sido reprovado por Deus, ele recebe de presente do segundo personagem, que era Davi, esses 3 elementos. Primeiro personagem, um rei
que havia sido rejeitado por Deus. Primeiro personagem, um homem no qual havia desobedecido Deus e havia sido reprovado por Deus. A Bíblia fala, irmã Francisca, que quando Saul desobedeceu Deus, a Bíblia fala que havia um espírito maligno que atormentava Saul. E esse espírito maligno fazia com que ele ficasse perturbado. Provavelmente Saul não dormia. Saul provavelmente rolava de um lado para o outro na cama, pois ele estava sendo perturbado por um espírito maligno. E um dos servos de Saul, por saber que Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, ele diz assim: olha, mande alguém procurar uma pessoa que toque bem uma harpa. E quando esta pessoa tocar a harpa, você vai ser livre. Na hora que ela tocar uma música, na hora que ela tocar a harpa, você se sentirá melhor. E um dos servos de Saul, disse para ele procurar um arpista. Sim ou não? Sim. O outro servo de Saul diz assim: olha, eu conheço um. Eu tenho visto um que sabe tocar bem. Ele estava falando de quem? Desse segundo personagem desse versículo, Davi. Davi ficava ali, e eu preguei isso na quinta-feira passada, quando eu preguei 5 gigantes que Davi derrubou. Davi ficava ali nos pastos, tomando conta das ovelhas do seu pai. E durante esse período de pastoreio, havia alguém que era do palácio, que trabalhava junto com Saul, que tinha observado ele tocar a harpa. Então, quando um servo disse assim: procure alguém que toque bem uma harpa, o outro servo falou assim: eu conheço um. Eu tenho visto lá pelos lados de Belém, um dos filhos de Jessé, que sabe tocar bem uma harpa. Olha como é que Davi entra nessa história. Davi já tinha sido ungido rei. Davi já tinha sido ungido rei, ele ainda não tinha virado rei. Ele tinha sido ungido rei através de Samuel. Olha para mim, irmãos. E quando esse servo começa a falar algumas características de Davi, eu não vou pregar sobre essas características, mas já mostra a grande diferença do segundo personagem, que é Davi, para o primeiro personagem, porque o primeiro personagem, que era Saul, era um homem desobediente, era um homem que tinha sido reprovado por Deus. Mas quando o servo começa a falar de Davi, ele começa dizendo assim: olha, eu conheço um filho de Jessé que toca bem uma harpa. E tem uma coisa aí, Saul: ele é forte, ele é corajoso, ele é sisudo em palavras, de boa aparência. E tem uma coisa ainda, Saul: Deus é com ele. Sabe qual era o diferencial de Saul para Davi? Enquanto Saul foi uma pessoa reprovada por Deus, enquanto Saul foi uma pessoa que foi rejeitada por Deus, Davi não. Davi, ela tinha uma característica de aprovação. Ela era forte, valente, corajosa, sisuda. Sabe o que é ser sisuda em palavras? Ela sabia se comunicar bem, ela era eloquente. Mas a maior característica de Davi, o grande diferencial de Davi para Saul, isso enquanto estou falando ainda dos dois personagens, era que Deus era com Davi. Isso fazia diferença. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa que faz diferença na vida de uma pessoa: é a presença de Deus. Você pode ter tudo, se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Você pode ter tudo, humanamente falando, que alguém pode conquistar, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Pastor, mas eu tenho uma conta bancária gorda. Pastor, mas eu tenho uma linda casa. Pastor, eu tenho os melhores carros que o dinheiro pode comprar. Meu irmão, eu repito o que o Espírito Santo de Deus me traz nesta noite para ministrar: se você não tem Deus, você não tem nada. Porque o dinheiro pode comprar uma belíssima cama, mas o dinheiro não compra o sono. O dinheiro pode comprar uma belíssima casa, mas o dinheiro não compra um lar. Não confunda ter uma casa com ter um lar.
Eu profetizo sobre cada vida que está aqui. E eu profetizo sobre cada vida que está participando deste culto online. A sua casa não vai ser só uma casa, mas vai ser um lar, vai ser um pedacinho do céu. E isso, irmãos, não tem dinheiro que compre. Tem um provérbio, que eu não sei quem escreveu, que diz que é melhor um casebre aonde há felicidade do que uma mansão aonde há choro, aonde há tristeza. E isso é verdade. Irmãos, o diferencial, Davi, Deus era com Davi. Enquanto Saul foi reprovado por Deus, enquanto Saul ele desobedeceu Deus, Davi não. Davi, ele tinha a presença de Deus, e a presença de Deus fazia diferença na vida dele. Ele sabia tocar bem, era tudo que Saul precisava. Ele era um homem forte, valente, sisudo em palavras, até de boa aparência. Mas a Bíblia Sagrada diz que a pessoa que estava falando a respeito de Davi, estava mostrando as características de Davi, finalizou dizendo assim: ô Saul, e tem mais uma coisa, o Senhor é com ele. Levante a sua mão, você que está aqui. Você que está em casa, levante a sua mão. Deus é com você. Oh, e se Deus é com você, não se preocupe. Oh, minha irmã, abra um sorriso aí. Se Deus é com você, oh, se prepare, porque Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Então, sabe o que Saul mandou? Sabe o que Saul falou para esse servo? Então busca Davi. Então manda buscar ele. Eu não preciso de alguém que toque bem uma harpa? Sim. Esse rapaz toca bem uma harpa? Sim. E tem mais, Saul, forte, valente, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Sabe o que Saul falou? Então mande buscar. E foram buscar Davi. De repente, chegou um mensageiro na casa de Jessé. Versículo 19 diz isso. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Como é que Saul sabia que Davi estava com as ovelhas? Porque o servo falou: eu passo lá pelos pastos de Belém, vejo ele pastoreando as ovelhas do pai e tocando a harpa. E adorando. E ele toca bem, hein? Irmãos, Saul enviou um mensageiro e mandou buscar Davi na casa de Jessé. E a Bíblia fala que quando Jessé enviou Davi até Saul, você já imaginou, irmão Marcinho? Você que está em casa, você que está aqui que tem filho, você já imaginou parar um carro preto daqueles da comitiva presidencial? Nosso presidente, inclusive precisamos orar por ele, né? Que está hospitalizado, que é o Bolsonaro. Pastor, você está falando de política? Não. Eu estou pedindo oração pelo nosso presidente. Ah, pastor, mas eu não votei nele. Mas ele é o presidente dessa nação. Nós precisamos orar por ele. Nós devemos orar pelos governantes. Foi Deus que colocou ele lá, porque se Deus não quisesse, ele não estava lá. O Bolsonaro é presidente de quem votou nele, e também é presidente de quem não votou nele. Nós devemos orar por ele, independente de partido. Eu não prego política aqui, todo mundo sabe disso. Mas como presidente da nossa nação, assim como eu peço oração por membros que estão doentes, quando alguém que chega ao meu conhecimento que essa pessoa está doente, eu peço oração, vamos orar pelo nosso presidente, irmãos. Mas você imagina, irmã Francisca, parar um carro da comitiva presidencial na porta da sua casa, ainda aqueles carros pretos, até com a bandeirinha do Brasil na frente assim, ó. Aí desceu alguém, todo de terno e gravata, e dizia assim para você, assim, dizer assim para você que tem filho, você que está em casa. Imagina, Doris, parando aí na porta do seu prédio, um carro daqueles pretos do presidente da República, da comitiva presidencial. Imagina você que tem filho, pastor Getúlio Vargas, pastor Getúlio Luz, ou pastor Marcos Reis, irmãos evangelista Elcio, irmãos e irmãs que estão participando deste culto online. Imagina parar na porta da sua casa, uma comitiva presidencial, aí descer alguém todo de terno e gravata e dizer assim: o presidente está precisando do seu filho.
Já parou para pensar, irmã Francisca? Que honra, que alegria. Deve ter passado isso no coração de Jessé. Porque o rei de Israel mandou um mensageiro até a casa de Jessé para dizer assim: olha, envia-me Davi, o teu filho, aquele que está cuidando das ovelhas. Oh, aleluia! Eu imagino, eu não sou pai ainda natural, de filhos naturais, mas eu tenho muitos filhos espirituais, muitos. Há 14 anos que eu tenho ganhado almas no Brasil e fora do Brasil. Eu já ganhei pessoas para Jesus. Eu tenho filhos espirituais em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. Eu tenho até em outros países, eu tenho filhos espirituais. Então, eu posso me alegrar quando eu e minha esposa, ainda que não temos filhos ainda naturais, mas nós podemos nos alegrar por saber que temos muitos filhos espirituais. Eu imagino que passou no coração de Jessé. Imagina Jessé entrando dentro de casa e dizendo assim: olha, vai lá no pasto buscar Davi, porque o rei está precisando dele. Irmãos, só quem é mãe, só quem é pai, que deve entender o que passou no coração de Jessé. Mas o que me chama a atenção aqui, agora eu vou começar a falar sobre os 3 elementos, porque por enquanto eu só falei sobre Saul e Davi. Jessé está aqui só porque Jessé foi o que enviou Davi, mas os personagens principais aqui são Davi e Saul, irmãos. E a Bíblia fala que Jessé arriou um jumento, versículo 20, então tomou Jessé um jumento e o carregou, e carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito. Por que será que Jessé mandou de presente por intermédio de Davi pão, vinho e cabrito? Porque provavelmente, não naturalmente, mas espiritualmente falando, faltavam esses 3 elementos na vida de Saul. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sabe por que Deus era com Davi? Porque Davi tinha esses 3 elementos e Saul não tinha. Talvez Jessé, sem entender o porquê, ou talvez só por motivo de alegria, por estar podendo entregar um filho para servir ao rei, ele envia de presente. Mas Deus, na sua onisciência, irmã Doris, Deus já sabia que faltava espiritualmente na vida de Saul esses 3 elementos, e isso Davi tinha. Por isso Deus era com ele. Ele tinha pão, ele tinha vinho e ele tinha cabrito. Pastor, o porquê do pão? Então vamos lá. Primeiro elemento que que Jessé mandou de presente para Saul por intermédio de Davi, sabe o que foi? Pão. Você sabe do que nos fala o pão? Não sabe não? Pão nos fala de alimento. E você sabe o que na Bíblia o pão tipifica? Tipifica a palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que usei a introdução desta palavra para falar. Irmãos, se tinha uma coisa que faltava na vida de Saul, porque se Saul conhecesse a palavra, se Saul tivesse entendimento da palavra, se Saul desse ouvidos à palavra de Deus, Saul não desobedeceria, porque Saul preferiu desobedecer e sacrificar. Só que nós sabemos, irmãos que estão aqui, irmãos que estão em casa, a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul preferiu sacrificar do que obedecer. Sabe algo que faltava na vida de Saul e que Davi tinha na sua vida? E isso não pode faltar na minha vida, irmã Francisca. Isso não pode faltar em nossas vidas, irmãos que estão aqui. Isso não pode faltar nas nossas vidas, irmãos que estão em casa. Sabe o quê? O pão, a palavra. Nós precisamos ter a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Muitas pessoas não entendem, mas Jessé, ele era belemita. Jessé, ele era belemita. Você sabe o que é ser belemita? Não sabe não? É alguém que nasceu em Belém. E você sabe qual era a maior especialidade de Belém? Falo isso porque eu estive em Belém quando eu fui em Israel. Alguém pode me dizer
Alguém que está em casa, alguém que está aqui, pode me dizer enquanto eu bebo água, o que quer dizer Belém? Obrigado, pastora. Obrigado, irmãos que estão aqui. Obrigado, irmãos que estão em casa. Quem está em casa, escreva aí. Belém quer dizer casa do pão, lugar de fabricar pão. Em outras palavras, padaria. Você sabe aonde em Israel se encontra o melhor pão? Belém. Quando Jessé mandou para Saul, por intermédio de Davi, o pão de presente, para Jessé ele estava dizendo assim: eu estou mandando aqui que nós temos de melhor. Meu irmão, eu já recebi cariocas na minha casa. Eu já recebi paulistas na minha casa. E sabe o que o carioca e o paulista gostam muito quando vem aqui em Minas? Queijo de Minas. Por quê? Porque é um dos melhores queijos do Brasil. O queijo mais famoso. Qualquer lugar no mundo que você chega e fala assim: eu sou de Minas Gerais, eles falam assim: ah, terra do queijo. Né? Por quê? Porque é o melhor que tem em Minas. É lógico que Minas tem muitas coisas gostosas. Muitas. A culinária de Minas Gerais, né, irmã Francisca, que é uma cozinheira de mão cheia, que eu sei. Irmã Francisca, um dia, eu sei que só vai fazer um salpicão. Que eu amo salpicão. Eu imagino o salpicão que a irmã Francisca faz. Essa cozinheira linda, abençoada, as mãos ungidas. Eita! Irmã Francisca, como a culinária de Minas é maravilhosa, não é? Frango com quiabo. Costelinha com couve. O tropeiro. Belém, se você quisesse comer daquilo que era a especialidade de Belém, você tinha que comer do pão. Sabe por que Jessé mandou para Saul, por intermédio de Davi, o pão? Porque Jessé mandou aquilo que tinha de melhor em Belém. Porque Belém quer dizer lugar de fabricar pão. Padaria, casa do pão. Coloca aí você que está em casa. Belém, casa do pão, lugar de fabricar pão. Então, irmãos, isso é o que a gente sabe humanamente falando. Mas espiritualmente nós sabemos que Saul não tinha o pão. Saul não tinha alimento. Saul não... Será que está faltando pão lá em Israel? Não tinha pão. Mas Saul não tinha um alimento, que era a palavra, e nós precisamos ter. O culto de quinta-feira, que até hoje está sendo... já tivemos 3 terças-feiras aí com o pastor Getúlio Luz, já tivemos 2 quintas-feiras comigo pregando, 3, né? Porque eu preguei uma antes do pastor Getúlio Luz, e preguei 2 dessas 2 últimas quintas-feiras, e a partir da próxima quinta-feira agora vai ser com o evangelista Elcio, aquele pregador maravilhoso, esse obreiro cheio da unção de Deus. Sabe por que existe o culto da palavra aqui? Porque nós, enquanto cristãos, nós não podemos deixar de nos alimentar. Nós temos que ter pão em nossas vidas. Nós devemos nos alimentar da palavra. Nós devemos saciar nossa fome com a palavra. O pão nos fala de Bíblia. O pão nos fala das promessas. O pão nos fala da palavra. Irmãos, não há como ser crente sem conhecer as promessas que Deus tem para nós. Como é que você vai tomar posse daquilo que você não sabe que existe? Sabe por que precisamos aprender da palavra aqui no seminário que vai começar a acontecer? Sabe por que precisamos ouvir a palavra aqui na igreja? Sabe por que precisamos participar do culto de quinta-feira, que é o culto da palavra aqui? Irmã Francisca, porque a palavra nos alimenta, a palavra nos ensina, a palavra nos instrui. A palavra do Senhor, ela é a vontade de Deus para nós. Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim se eu não conhecer a palavra? Pastores que estão em casa participando deste culto online, irmãos que estão em casa participando deste culto online, como que nós vamos saber o que Deus tem? Quais são os projetos? Quais são os propósitos? Quais são as promessas para cada um de nós se nós não conhecermos? Pastor, Deus tem promessa para a minha vida? Mais de 8.000. Pastor, e aonde estão elas? Na Bíblia Sagrada.
A Bíblia tem 8.810 promessas. E tem gente perguntando ainda, pastor, será que Deus tem alguma promessa para a minha vida? Meu irmão, se alimente, coma a palavra, medite na palavra. Hoje, a irmã Francisca, irmão Marcinho, pastora Débora, irmãos que estão aqui, irmãos que estão em casa, no dia de hoje, nos dias, deixa eu corrigir, nos dias de hoje, eu não compreendo alguém dizer assim, pastor, eu não tenho como carregar a Bíblia, eu não tenho. Meu irmão, hoje em dia a gente tem a Bíblia no celular. Eu tenho a Bíblia no celular. Eu tenho, inclusive, gosto de usar aqui a Bíblia no tablet, gosto por causa da fonte, tá, irmã? A irmã Francisca já viu. A irmã Francisca já viu eu ler texto aqui, onde a letra é pequenininha, eu passo um sufoco. Estava falando com ela antes do culto aqui, né? Da dificuldade que eu tenho. A pastora Débora também tem um pouco dessa dificuldade. Olha o tamanhozinho da minha letra. Não dá para ler nada, ó. Mas eu gosto dessa Bíblia. Essa Bíblia é minha. Eu tenho. Até. Como é que fala? Já está até assim, surradinho, que eu usei muito. A Bíblia viajou muito comigo. Já foi em muitos lugares comigo pregar. Eu gosto dela. Ela está muito usada assim. Glória a Deus que ela está usada, né? Porque quer dizer que ela foi muito. Eu já estudei muita palavra nessa Bíblia aqui. Só que a letra é pequenininha. O que eu faço? Hoje eu tenho a Bíblia no tablet. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje não é desculpa a pessoa dizer assim, pastor, não tem a Bíblia. Está dentro do ônibus indo trabalhar. Tem a Bíblia no celular. Está no Uber. Assim está me mostrando ali que ele tem a Bíblia no celular dele. Você tem a Bíblia no seu celular, irmã Francisca? Amém. Olha que coisa linda. Irmãos, não existe desculpa hoje para a pessoa falar que não consegue, não tem a Bíblia nas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Inclusive eu tenho. Se alguém quiser, eu tenho permissão para doar, para passar para a pessoa, porque essa pessoa liberou os direitos autorais. Pastor, eu tenho dificuldade para ler, eu não sei ler. Existem pessoas que podem não saber ler. Pastor Cornélio é um pastor amigo meu, inclusive ele ia vir aqui pregar, mas devido ao Covid, ele fazer parte do grupo de risco, a gente está esperando esse tempo mais perigoso passar, né, para ele poder vir. Pastor Cornélio Augusto, ele tem a Bíblia toda falada. Você põe ali o CDzinho no carro, você põe o pendrive ali no seu som, desde Gênesis até Apocalipse, ele tem ela falada. Você sente e vai ouvindo ele falar. Tem desculpa hoje em dia, Marcinho, para a pessoa falar que não tem nas mãos uma Bíblia? Ô, irmãos, eu te aconselho nesta noite, mais que se aconselhar, mais do que aconselhar, eu desafio você nesta noite a ter a palavra sempre nas suas mãos, a meditar na palavra, a comer deste pão. Porque nunca mais você vai ter fome. Você pode ter fome física. Hoje mesmo, na manhã inteira nós gravamos, eu e o pastor Getúlio Luz, fui almoçar hoje. Eu acho que hoje foi um dos dias que eu almocei mais tarde na minha vida. Eu almocei quase... Não! Que hora nós almoçamos? Não foi não. Teve um dia que eu almocei mais tarde. Hoje eu almocei meio-dia e pouco. Porque geralmente eu almoço 11. Quem é mais perto de mim sabe que eu almoço cedo. Mas já teve dia de eu almoçar mais tarde. Mas hoje foi um dia que eu almocei um pouquinho mais tarde do normal. Olha para mim, fome física a gente pode ter todos os dias. Mas espiritualmente, se você se alimenta da palavra, se você come deste pão aqui, você nunca mais terá fome. Você com certeza, meu irmão, não vai ser desobediente como Saul era. Segundo elemento, o pão. Primeiro, nos fala da palavra, do alimento, da Bíblia. Quem ama a Bíblia aí, deixa eu ver.
Quem ama a palavra de Deus? Você que está em casa, diga assim: eu amo a palavra de Deus. Quem está aqui, diga. E quem está em casa, escreva aí: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu como deste pão que é a palavra de Deus. Aleluia! Segundo elemento que a Bíblia fala aqui. Vou correr no segundo e no terceiro. Nos fala do vinho. Eu sei que talvez quando a gente fala do vinho na Bíblia, muitas pessoas já automaticamente pensam naquilo que aconteceu aqui domingo, que é a Santa Ceia. Pois o vinho tipifica o sangue. Só que eu quero te lembrar que o vinho só passou a tipificar o sangue a partir da Santa Ceia. A partir daquela noite que Jesus foi traído, ele é sentado na mesa, junto com os seus discípulos, com seus 12 discípulos. E Jesus Cristo corta o pão e distribui-o entre os seus discípulos. Jesus Cristo pega o cálice e reparte e distribui-o entre os seus discípulos. E diz: tomai e comei, esse é o meu corpo. Ele fala do pão. Tanto que o pão, a partir daquele momento, da Bíblia, ele passa a tipificar o corpo. Isso no momento da Santa Ceia. O vinho, pastor, o vinho tipifica o sangue. Irmãos, mas é só a partir da Santa Ceia que isso acontece. Sabe o que o vinho representava antes de Jesus Cristo? Na Santa Ceia, consagrar o vinho e declarar que a partir daquele momento o vinho tipificaria o sangue dele, que haveria de ser derramado algum tempinho, horas depois desse acontecimento. O vinho tipificava a alegria. Lembra quando Jesus Cristo estava na festa de casamento e acabou o vinho? Em outras palavras, havia acabado a alegria. Quando Davi levou vinho, um odre com vinho, para Saul de presente, e era um presente de Jessé para Saul, Jessé estava mandando aquele vinho, porque naquela época tipificava a alegria. Sabe uma coisa que provavelmente Saul não tinha? Alegria. Porque Saul havia sido reprovado por Deus. Saul estava tendo um espírito atormentando. Irmãos, se tem uma coisa que o cristão, eu já preguei isso, eu já falei isso em outras mensagens, porque eu gosto muito desse texto, eu já preguei esse texto em outras vezes, já preguei esse texto em outras formas, já trouxe uma explicação diferente para esse texto, mas sem mudar a essência verdadeira desse texto. Mas se tem uma coisa que nós, enquanto cristãos, nós não podemos deixar de ter, é a alegria. Saul não tinha mais alegria. Por isso Jessé mandou o vinho. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a alegria. A alegria de servir a Deus. A alegria de vir para a casa de Deus. A alegria de ouvir a voz de Deus. A alegria de cantar. A alegria de louvar. A alegria, meu irmão, de servir. A alegria de saber, eu já disse isso. Eu gosto muito de dizer isso. A alegria de saber que um dia nós vamos morar no céu. Irmãos, não perca a alegria, não. Eu já disse isso em outras ministrações e vou repetir. Sabe uma coisa que deixa muita gente encabulado? É porque muitas pessoas, quando olham para nós enquanto cristãos e falam assim: olha, está passando luta, mas está cantando. Está passando prova. Irmã Francisca, lá como é que pode? Olha lá, tem as suas lutas. Tem os seus problemas, ou não tem, irmã Francisca? Quem não tem, né? Olha lá, irmã Doris, tem os seus problemas, mas mesmo assim está feliz, ela tem alegria, sabe por quê? Porque ela sabe, porque você sabe, irmã Francisca, porque nós sabemos que a nossa alegria não vem do homem, a nossa alegria não vem da circunstância, as nossas alegrias não vêm daquilo que vivemos, que temos ou que não temos, a nossa alegria vem do Senhor. Aleluia! A sua alegria vem do Senhor, 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 a sua alegria vem do Senhor.
essa alegria? Alegria de ser filho, alegria de ser escolhido, este vinho de ser escolhido por Deus, esse vinho de ser chamado por Deus, esse vinho de entender, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que me deixa feliz, uma coisa que me deixa alegre, uma coisa que muitas vezes eu comento com alguns irmãos. Eu sei que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu sei que tem pessoas muito mais inteligentes do que eu sei que tem pessoas que falam muito melhor do que eu sei pessoas que têm muito mais conhecimento bíblico do que mas existem coisas que Deus escolheu a mim. Não adianta outro tentar fazer. E existem coisas que Deus escolheu você. E não adianta outro tentar fazer. Não adianta querer vestir uma túnica que o pai de José fez para José. Os irmãos de José tentavam. Queriam a túnica, tinham inveja da túnica. Eles tomaram a túnica de José, julgava para um, ficava pequeno, julgava para o outro, ficava grande, julgava para o outro, nem entrava. Sabe por quê? Porque o que o pai de José fez para José só cabia em José. Não sabe o que eu estou falando aqui não? O que Deus chamou você para fazer é para você fazer, não adianta outro querer fazer. A graça que Deus, a unção que Deus te deu, a graça que Deus colocou no teu coração, na sua vida, aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão, pode outro tentar fazer, mas não adianta. É para você. Aí eu vou tentar pregar igual o pastor Renato, não adianta. Deus chamou eu assim. Aí eu vou tentar pregar igual o pastor da televisão. Eu vou tentar pregar igual o Silas Malafaia. Não adianta, Deus só fez um Silas Malafaia. Deus só fez um pastor Márcio Valadão. Deus só fez um pastor Jorge Linhares. Deus só fez um Silmar Coelho. Deus só fez um Josué Gonçalves. Deus só fez um Cláudio Duarte. Deus só fez um, meu irmão, tantos pregadores maravilhosos que tem no Brasil. Deus só fez um evangelista Elcio. Deus só fez um Getúlio Vargas. Deus só fez um pastor Getúlio Luz, pastor Getúlio Vargas. Deus só fez o pastor Marcos Reis. Deus só fez um pastor Renato. Deus só fez uma Francisca. Deus só fez um Marcinho. Levei o Marcinho hoje no dentista, né, Marcinho? Ele vem no carro, eu falei, Marcinho, você tá triste? Ele, não. Estava mexendo no meu dente, sabe como é que é? Ô, meu irmão, você nunca perca... Sabe que o Márcio estava dando a geral no dente dele? Quando parar essa época da máscara, ele ficar com aquele sorrisão bonitão ali, ó. Ô, meu irmão, isso é uma alegria. Essa é uma alegria que não pode acabar. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a lutas, nós temos que ter esse vinho, nós temos que ter essa alegria. O seu casamento não pode perder esse vinho, o seu casamento não pode perder a alegria. Oh, meu irmão, a sua família não pode perder essa alegria, a sua vida profissional não pode perder a alegria, o seu ministério não pode perder a alegria. Muitas pessoas que não têm mais alegria de voltar para casa, depois do trabalho, porque a casa já é um pedaço do inferno. Misericórdia. Mas não, sua casa é um pedaço do céu. Tem alegria em estar com seus parentes. Tem alegria em estar com a sua esposa, com o seu esposo. Tem alegria em estar junto com seus filhos. Tem alegria, meu irmão. Nós não podemos perder essa alegria. Esse vinho. Saúl tinha perdido. Por isso mandaram o vinho. Olha um cântico antigo. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Põe a mão sobre o teu coração, você que está aqui. Você que está em casa, põe a mão sobre o teu coração. Receba da alegria de Deus. Receba da alegria de Deus. Estou vendo a irmã Francisca sorrindo daqui com os olhos. A máscara não deixa para ver o sorriso, mas os olhos dela estão sorrindo. Sorri aí com os olhos, Marcinho. Sorri aí, irmão. Sorri aí, irmã. Receba desta alegria, alegria que só Deus pode dar. Receba. Será que você que está aqui, você que está em casa pode escrever, você que está aqui pode dizer, eu recebo da alegria que só Deus pode me dar. Eu recebo, repita comigo, eu recebo da alegria que só Deus
pode me dar. Aleluia. Para encerrar, tem um terceiro elemento. Está todo mundo curioso sobre o terceiro elemento. Porque o terceiro elemento é um cabrito. Pastor Getúlio Luz trouxe aqui durante 3 quintas-feiras o plano da salvação. E pastor Getúlio Luz falou na primeira quinta-feira. Ele falou sobre a queda do homem. Presta atenção porque isso aqui é muito profundo. Quem está em casa, quem está aqui, preste atenção. Quando Adão lá no Éden, ele erra, ele peca. A Bíblia fala que ele tampa a sua nudez com folhas de figo, folhas de figueira. Quando Deus, na viração do dia, 6 horas, desce para falar com Adão, Adão está escondido. Adão se esconde. Mas todos os dias, Deus descia no Éden. Irmãos, isso é profundo. Deus descia no Éden todos os dias, 6 horas da tarde, na viração do dia, e falava face a face com o homem, face a face com Adão. Mas naquele dia Adão se escondeu. E a Bíblia fala que Deus diz: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus, mesmo assim, chamou por Adão. Adão sai de trás de uma figueira, tampando a sua nudez. E Adão diz assim: Senhor, eu ouvi a tua voz. Eu percebi que estava nu e me escondi. Deus pergunta a Adão: quem te fez ver e perceber que estava nu? Comeste? Deus sabia que ele havia comido. Mas Deus mesmo assim perguntou: comeste do fruto da árvore que eu disse para não comer? Sabe o que Adão fez? Irmãos que estão aqui, irmãos que estão em casa. Adão disse assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele transferiu a culpa. Eva, por sua vez, também transferiu a culpa. Eva disse assim, irmã Francisca, irmã Doris, Eva disse assim: Senhor, foi a serpente. Isso é a transferência de culpa. Desde que o mundo é mundo, desde lá do Éden. Quando a gente pergunta: meu irmão, o que aconteceu? O que você esfriou? O que você sumiu da igreja? Por que você não está mais servindo Deus? Você já viu que a pessoa sempre tem uma desculpa na ponta da língua? Ela nunca fala assim: ô pastor, padre sou eu que me afastei, eu que errei. Não, geralmente ela fala: pastor, foi o pastor que não me cumprimentou. Foi o irmão que brigou comigo. Foi a irmã que falou um pouco mais alto com meu filho, com a minha filha. Foi aquela palavra que o senhor pregou que eu não gostei. A pessoa ela sempre transfere a culpa. Que isso desde que o mundo é mundo, a pessoa erra e ela sempre quer acusar outras pessoas. Tem muitas pessoas que se defendem acusando. Tem muitas pessoas que, ao invés de se reconhecer o seu erro, ela prefere apontar erros de outros. Guarde o que eu vou te dizer, porque isso é realidade. Tem muitas pessoas que a forma dela se defender é acusando. Porque isso é desde o Éden. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A Bíblia fala que Deus troca as vestes de Adão. Deus mata um animal. Deus sacrifica um animal. Arranca a pele daquele animal. E ali um sangue é derramado. Tanto que ali, escreva isso, você que está em casa, entenda isso. Você que está aqui, entenda isso. Ali acontece o primeiro derramamento de sangue na Bíblia. Depois, isso foi até Jesus Cristo. Daquele dia em diante, no Éden, quando Deus sacrifica um animal para tampar a nudez de Adão, porque a Bíblia fala, está na Bíblia, pode procurar lá em Gênesis, e Deus troca as vestes de Adão, tira a folha da figueira e coloca vestes de animal. Ali acontece o primeiro derramamento de sangue.
Ali acontece o primeiro sacrifício. Ali o primeiro animal é morto para que o erro, para que o pecado, para que a nudez de uma pessoa seja tampada. Daquele dia em diante, quando o homem pecava, ele tinha que pegar um animal, irmã Francisca, e levar até o sacerdote. O sacerdote levava no templo e sacrificava. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso que Jesus Cristo teve que derramar o sangue dele. Mas sabe por que eu estou contando essa história toda? Porque um dos animais que era usado em sacrifício, aqui em 1 Samuel, todo o Velho Testamento, entre tantos animais, quem tinha menos posse, levava uma pomba. Quem tinha um pouco mais de posse, levava um cabrito, uma ovelha. Quem tinha um pouco mais, levava um boi. E o cabrito era um animal que também era sacrificado. Cabrito nos fala de sacrifício. Sacrifício nos fala de adoração. Sacrifício nos fala, meu irmão, de altar. Lugar de cultuarmos ao Senhor. E eu preguei nesta noite, e espero que você tenha percebido. Eu preguei 3 coisas que não podem faltar na minha vida, que faltava na vida de Saul, e existia na vida de Davi. E essas 3 coisas não podem faltar na minha vida. Não pode faltar na sua vida. Não pode faltar na sua vida. Não pode faltar nas nossas vidas. Palavra, alegria. E eu encerro dizendo que a terceira coisa que não pode faltar é a adoração. É o louvor. É o sacrifício. É o altar. Que a sua vida seja um altar. Que a sua vida seja sempre um altar. Que a sua vida, meu irmão, o altar, quando a gente fala, a gente realmente pensa no púlpito da igreja, né? Inclusive amanhã, se tudo der certo, eu vou trazer o outro tablado desse altar, esse altar vai ficar maior aqui. Nós temos um outro tablado desse, está faltando trazer. Amanhã eu vou conseguir um carreto trazer, a bateria também vai ficar em cima de um tablado desse, e o púlpito nosso aqui vai ficar praticamente completo aqui. Mas não é desse altar que eu estou falando. Eu estou falando do altar que é as nossas vidas. Fique de pé. Tenha sempre um altar. Tenha sempre um lugar de sacrifício. Tenha sempre um lugar para você adorar. Pastor, mas eu já adoro a Deus na igreja. Mas nós precisamos adorar a Deus o dia inteiro. Eu não estou dizendo você cantar o dia inteiro. Porque senão você pode ser até questionado. Pode ser até tido como maluco, né? O dia inteiro canta. O dia inteiro. Não. Mas a adoração está aqui, ó. Possa ser 24 horas. Que as nossas vidas possa ser um altar. Eu tenho uma palavra e eu encerro com essa palavra nesta noite. As nossas vidas. Que as nossas vidas sejam um altar do Senhor. Nós possamos ser um altar vivo. Tem um cântico que um dia eu vou aprender para me tocar juntamente com a pastora Débora, mas tem que ser no dia que amanhã eu vou voltar com o teclado, inclusive estou usando o violão, que nós mudamos algumas coisas aqui na banda, né? Domingo eu levei o teclado e eu vou colocar o teclado aqui amanhã e tem uma canção. Não vou arriscar cantar, mas eu gostaria só de falar desta canção, parafrasear esta canção. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver em outro lugar. Quem já experimentou da unção de Deus, irmã Francisca? Quem já experimentou do pão que Deus nos dá, que é o alimento da palavra? Quem já experimentou da alegria? Quem já experimentou da presença de Deus na vida? No seu altar. Ah, meu irmão, não quer saber de outra coisa. É impossível. E eu encerro aqui. É impossível. Né, evangelista Elcio? Um dia desses nós falávamos ainda sobre isso. Quem experimenta
verdadeiramente da unção de Deus, jamais volta para trás. Jamais olha para trás. Irmã Francisca, sabe por que a senhora nunca vai olhar para trás? Porque a senhora experimentou da presença de Deus na vida da senhora. E a Bíblia fala que é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe por que você não abandona Jesus nunca mais, mas sim? Porque você já experimentou da presença de Deus na sua vida. Você que está em casa, que já experimentou da presença de Deus, sabe por que você nunca vai largar esse Jesus? Porque você já experimentou da presença dele. E uma vez, meu irmão, eu não estou dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui não é questão de predestinação. Mas uma vez que você experimentou da presença de Jesus, uma vez que você converteu verdadeiramente, uma vez que você abriu o seu coração para Jesus verdadeiramente, uma vez que você comeu do pão, que é a palavra, que você entendeu que este vinho, que você experimentou da alegria, sabe aquela alegria que você está na prova, mas vai para a igreja feliz, sabe aquela alegria que às vezes você está, meu irmão, passando uma situação difícil, mas você diz, meu Deus, mas eu estou feliz, por que você está feliz? Porque eu estou na presença de Deus. Quem já experimentou isso, não volta para trás. Quem já experimentou dos santos, quem já teve uma experiência com Deus, quem já teve intimidade com Deus, não quer estar em outro lugar. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Eu vou encerrar. Nesta oração quero incluir também o seu dízimo, a sua oferta, você que está aqui. Vou fazer uma oração só por causa do nosso horário. Eu quero nesta oração incluir a sua vida. Que nós possamos voltar para casa debaixo da bênção, debaixo da proteção. Eu quero incluir você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero abençoar o seu finalzinho de semana. Começa amanhã, sexta, sábado. Eu quero abençoar todas as áreas da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos a tua palavra. E a tua palavra nos fez perceber hoje, ó Pai, quão maravilhoso é a tua presença em nossas vidas. O quão maravilhoso é sentir a tua presença. O quão maravilhoso é estar na tua casa. O quão maravilhoso é te servir. O quão maravilhoso é te adorar. Obrigado, Jesus, por experimentarmos disso, por entendermos isso. Pai, neste momento eu apresento o dízimo, a oferta dos seus filhos que estão aqui na casa do Senhor. Eu apresento o dízimo, as ofertas dos irmãos que estão em casa, daqueles que sentiram, ó Pai, de ofertar e dizimar aqui na Igreja Unida do bairro Santa Efigênia. Deus, eu em nome do Senhor Jesus Cristo, consagro diante do Senhor os dízimos de cada um que já entregaram os dízimos e aqueles que ainda vão entregar. Consagro também a oferta. Deus, e abençoo cada um dos teus filhos nesta noite. Que nunca venha faltar o pão, que nunca venha faltar o vinho, que nunca venha faltar o cabrito, que nunca venha faltar a palavra, que nunca venha faltar a alegria, que nunca venha faltar a adoração. Em nome de Jesus. Amém? Pode vir ofertar, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta. Você que está em casa, irmãos, embaixo aqui no nosso rodapé, tem aí, não tem, pastora Débora? Tem uma chave Pix, ofertas, @Igreja Unida Santa Efigênia.com.br. Você pode depositar, fazer uma transferência na chave Pix, através do ofertas, @Igreja Unida Santa Efigênia.com.br. Amém? Irmãos, antes de encerrar, sábado agora, lá em casa, vai ter um bazar. Amém? A gente ia fazer só 2 sábados, mas tem muita coisa ainda, amém? E, irmãos, e chegou mais coisas novas, para quem já foi no bazar, né? Lá, desses 2 sábados que passaram, para sábado agora tem coisas novas, coisas maravilhosas, amém? Coisas, com precinho bom, e vai ajudar o projeto social, que é o projeto social Midu, né?
Que é a aula de violão para as crianças, e vai ajudar a conferência de mulheres, que vai ser dia 21 de agosto. Amém? Quem ainda não irmã Francisca, já reserva hoje com a pastora Débora o seu convite. Amém? São só 50. Tem uma igreja aí que só essa igreja vai levar quase 30. Amém? Então, nós o senhor já está garantido, irmã Francisca, né? Né, pastora Débora? Já está garantido da irmã Francisca, da irmã Doris e tantas outras irmãs. Amém? Já garanta o seu convite. Nós, Marcinho, vamos ficar, né? Só olhando. Amém? Irmãos, e nos ajude a divulgar o bazar. Amém? Sábado agora, de 9 até as 2 horas da tarde, lá em casa, Rua Mairink, número 267. Ó, para quem está assistindo aí, para quem está aqui, coisas, ó. Aqui, ó. Ó, um trinque. Como é que é? Chique no ritmo. Amém? Deus abençoe, levante as suas mãos. Obrigado aos irmãos que estão aqui. Obrigado aos irmãos que estão em casa. Muita gente, né, pastora Débora? Muita gente. Amém? Deus abençoe a todos. Pastora Jaqueline, Deus abençoe. Irmã Doris, evangelista Elcio. Irmã Maria Célia, nossa madrinha lá do projeto social, nos ajuda. Fala mais nome aí, pastora Débora. Simone Pereira. Amém? Evangelista Elcio, Doris, pastora Jaqueline, pastor Marcos Reis, pastor Getúlio Luz, pastor Getúlio Vargas, muita gente, amém? Se eu não disse seu nome, me perdoa, escreva aí, eu também estou assistindo, também estou participando, pastor. Deus abençoe a todos, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Até sábado, em nome de Jesus. Quem está também? Bruno Rocha, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até sábado, nas Mulheres Voltadas para a Luz. Tchau!